Esse mês nós temos falado sobre integridade. Nós tivemos um tempo hoje maravilhoso pela manhã, onde nós falamos sobre sermos redimidos da miséria. Amém? Diga, eu sou redimido da miséria. E agora à noite nós vamos falar sobre sermos redimidos da enfermidade. Amém? Diga, eu sou curado. Eu sou sarado. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Coisa maravilhosa. Nós vimos hoje pela manhã que a vontade de Deus, sabe, Deus não tem problema com que os seus filhos prosperem. Amém? Deus não tem problema que eu e você tenha dinheiro. Sabe, mas Deus não quer que o dinheiro seja o nosso Senhor. Amém? Nós vimos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável sobre as nossas vidas. E que nessa dispensação, sabe, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. E nós podemos manifestar e declarar que a nossa dependência está totalmente em Deus. Amém? E agora, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13, eu tenho meditado nesse texto, nesse último mês. Deus tem me levado a estudar sobre fé nesse último mês. E nós vamos falar sobre a importância da fé nas nossas vidas também nessa noite. Amém? Então, Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Diga comigo, para que a bênção, aleluia, chegasse até os gentios em Jesus Cristo, a fim de que, diga comigo, recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Esse mês, como eu disse, nós temos falado sobre integridade, então nos nossos cultos, no GC, em todos os momentos em que estivermos reunidos, nós vamos abordar esse tema que é um dos valores do nosso ministério. E integridade, essa palavra, ela tem como significado a característica ou estado daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. Significa também que que vive em plenitude e inteireza, é ileso e que não foi atingido. Significa também incorruptível, irrepreensível e honesto. Diga comigo, eu sou irrepreensível, eu sou incorruptível, eu sou honesto. Amém, glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra lá em Gênesis, no início, irmãos, nós vimos que o homem ele foi criado de uma forma íntegra, em toda a plenitude de Deus. Nós podemos ver que o homem vivia pleno em Deus, ele era suprido em todas as áreas. O homem não tinha doença, não tinha enfermidades, sabe? Ele foi criado em um ambiente próspero, ele foi criado em um ambiente de segurança, ele foi inserido num ambiente de paz, de alegria, de relacionamento com Deus, de regozijo na presença de Deus. Amém? Mas infelizmente, pelas consequências do pecado, existiam algumas maldições que vieram sobre a humanidade. E o homem que estava completamente pleno em Deus, ele se viu agora em um mundo caído. Ele se viu agora com o seu corpo sofrendo as consequências do pecado por causa da enfermidade. Ele se viu em um ambiente de miséria. Ele se viu distante da glória, da presença do seu Pai. Ele estava em um ambiente agora de insegurança, de medo. E assim é esse ambiente em que o mundo tem vivido hoje. Mas graças a Deus, irmãos, que Jesus Cristo se identificou com o meu pecado e com o seu pecado, e hoje eu e você podemos nos identificar com a vida dele. Amém? E a mesma vida, Zoe, de Deus, que estava lá no início, aquele ambiente de segurança, aquele ambiente de paz, de plenitude, sabe, de alegria, de toda plena convicção de que Deus é o seu supridor, é esse ambiente onde eu e você vivemos no dia de hoje. Amém? Jesus pagou o alto preço no nosso lugar e hoje nós somos incorruptíveis aos olhos de Deus. Eu e você, nós somos redimidos, justificados. Aleluia, irmãos. Mas esse texto aqui que nós lemos em Gálatas, essa igreja ela começou bem, ela começou pela fé.
mas em algum momento ela estava se corrompendo na fé. Em algum momento ela deixou de acreditar ou de crer que tudo aquilo que ela está vivendo era porque Deus havia feito sobre as suas vidas, ou porque Jesus tinha pago o preço sobre eles, e eles estavam começando a se acharem literalmente, eles estavam achando que era por causa deles mesmos. E o apóstolo Paulo vai chamar uma atenção para a vida deles. Que agora eu e você, nessa plenitude novamente em Deus, onde eu e você podemos viver de uma forma íntegra, para poder agradar ao nosso Pai, nós viver pela fé. Diga comigo, pela fé. Sabe, irmãos, eu e você fomos chamados para viver pela fé. Nessa nova era, nessa nova aliança a qual nós vivemos, a graça e a fé, elas operam juntos. A graça é o poder de Deus que te capacita a fazer aquilo que naturalmente você jamais conseguiria fazer. Existe uma graça disponível para você. E nós podemos ver que tudo aquilo que Deus tinha que fazer a nosso respeito já está disponível mediante a graça. Agora, o meu papel e o seu papel é crer pela fé que tudo isso é nosso e nós podemos desfrutar dessas coisas. Por isso, a graça e a fé, elas andam de mão dadas. Assim como eu e você andamos de mão dadas com o Espírito Santo. Eita glória! Aleluia, irmãos! Mas como nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo chamando essa exortação ao qual nós devemos viver pela fé, acessar todas essas coisas pela fé, e isso, irmãos, não é uma sugestão, não é um conselho da parte de Deus, mas é uma ordenança para que a gente possa acessar essas coisas. Nós podemos ver em Abacuque, no capítulo 2, diz o seguinte: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A versão NVT desse texto vai dizer que os arrogantes, os perversos, confiam em si mesmos. Mas, porém, o justo viverá por sua fidelidade a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17 vai dizer: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como eu e você nos identificamos ou descobrimos que nós somos justificados, ou seja, os nossos pecados, os nossos erros, todas as condenações já não fazem mais parte da nossa vida. Aonde que nós aprendemos isso? No Evangelho. E está dizendo o seguinte: de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, vai dizer o seguinte: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E em Hebreus capítulo 10, versículo 38, vai dizer o seguinte: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz mais a minha alma. Ei, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Já está disponível. Agora eu e você vamos acessar essas coisas pela fé. É pela fé, irmãos. Por mais que as coisas ao nosso redor possam estar dizendo que não é verdade, mas se a palavra diz que é verdade, irmãos, eu e você, juntamente com a palavra, somos a maioria. Amém? Você e Deus é a maioria. Você e a palavra são a maioria, porque a palavra ela é ungida, irmãos. E nós vamos ver nessa noite e aprender que a palavra funciona. A palavra fé é a palavra pistes, no grego, que foi traduzido para a nossa língua portuguesa, e ela tem como seu significado original convicção e certeza. Ei, irmãos, você foi chamado para viver convicto de que Deus é bom. Você foi chamado para viver de dentro para fora. Eu indiquei esse livro aqui pela manhã, eu até trouxe ele, já tem um bom tempo que eu li ele, que se chama Dominando o Silêncio, do irmão Doug Jones. Ele é do nosso ministério, se eu não me engano, não sei se acho que ali nós não temos, mas você pode procurar o pessoal ali, a Alessandra, que eles podem encomendar para você ou te auxiliar na compra desse livro. Amém? E se você quiser emprestado também, o meu está disponível. O primeiro que quiser pegar aqui está disponível. Só me devolva, amém? Porque eu gosto dos meus livros. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente é movido pelas circunstâncias. Às vezes a gente é movido por aquilo que nós estamos vendo. Às vezes a gente começa a agir por fé e as coisas não estão acontecendo, porque de fato a gente ali não vê e a gente acaba de esmorecendo na fé. Mas esse livro nos ensina, irmãos, que o campo de batalha que o diabo tenta nos paralisar é a nossa mente. Sabe, como eu falei hoje pela manhã, você
o diabo não está interessado no seu dinheiro, o diabo não está interessado na sua saúde, o diabo não está interessado na sua casa, na sua família. Ele está interessado, irmãos, em fazer com que você abandone a palavra de Deus, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai ter a sua vida. Mas sabe, irmãos, o pastor Bud, ele falava algo interessante, que é um fundador do nosso ministério, e se você não conhece, nós temos ali a biografia sobre a vida dele, eu te recomendo você passar lá e comprar. Sabe, ele falava algo interessante, você não tem a capacidade de impedir que um pássaro ele sobrevoe a sua cabeça, mas você tem a capacidade de impedir que ele faça um ninho sobre a sua cabeça. Em outras palavras, irmão, você não tem a capacidade de impedir que os pensamentos errados venham à sua mente, mas você pode impedir que eles façam morada na sua cabeça. Como que você faz isso, irmãos? Renovando os seus pensamentos pela palavra de Deus. Sabe, o diabo ele não sabe o que se passa na sua mente até que você declare. Ele vai lançar ideias, pensamentos e sugestões contra você. E quando você declarar, ele vai saber, eu ganhei a mente dele. Eu não lembro se esse testemunho é do pastor Reagan ou do pastor Bud, mas eu estava escutando uma ministração já tem um tempo, foi um dos dois, mas é verdadeiro, amém? Que eles estavam escutando no rádio um noticiário e estava falando que lá nos Estados Unidos estava tendo uma gripe muito forte acontecendo lá do outro lado onde ele residia. E naquele momento ele declarou, eu vou ficar gripado. Passaram-se 3 dias, ele estava gripado. Foi o pastor Bud, não foi? 3 dias depois ele estava gripado. Sabe, irmãos, porque há poder nas nossas palavras. E nós vamos aprender nessa noite a pensar certo, falar certo, agir certo e viver o que é certo na palavra de Deus. Amém? Porque os nossos pensamentos se tornam em palavras, as nossas palavras se tornam em atitudes, as nossas atitudes se tornam em hábitos e os nossos hábitos definem a nossa vida. Se você pensar certo, você vai falar certo, você vai agir certo e você vai viver na plenitude daquilo que Deus tem sobre você. Algumas razões agora nós devemos viver pela fé, irmãos, porque nós agradamos a Deus, está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sabe, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4 vai dizer que essa é a nossa vitória, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ei, irmão, se às vezes a gente não tem vencido o mundo, nós não temos vencido a nossa carne, a gente precisa analisar se de fato estamos vivendo pela fé. Viver pela fé não muda Deus, irmãos, mas muda cada um de nós. E como a fé vem, irmãos, e eu sei que você está cansado de saber isso, a fé vem pelo ouvir e por ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Em outras palavras, irmãos, não tem como a gente vencer o mundo se a gente não se expor à palavra da fé. Não tem como, irmãos, a gente agradar a Deus se a gente não se expor à palavra da fé. Por isso, todas as oportunidades que você tiver, seja nos cultos, seja nas reuniões de oração, seja nos grupos de conexão, seja no seu devocional, seja em algum livro, seja na leitura da palavra, irmãos, tenham convicção de que Deus vai falar poderosamente com você, irmãos. E você vai viver na plenitude, na altura daquilo que Ele tem disponível para você. E como eu disse, eu tenho estudado sobre fé nesses últimos dias, e eu me deparei com um texto que eu queria que você abrisse comigo, lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 21. Marcos 4, 21. Marcos 4, 21. Eu vou ler na versão NVT, diz o seguinte: em seguida, Jesus lhe perguntou, alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada em um pedestal de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou, prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos e mais lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Esse texto, irmãos, eu tinha um pouco de dificuldade de entender um pouco sobre, de fato, o que Jesus estava querendo dizer por meio dessa parábola.
E ele começa falando sobre luz, ele começa fazendo uma pergunta: alguém acenderia uma lâmpada ou uma luz e colocaria ela debaixo de uma cama ou debaixo de um cesto? Você faria isso, irmãos? Pegaria uma lâmpada na sua casa, em vez de você colocar ela no centro da sala, você colocaria, por exemplo, debaixo da sua mesa? Claro que não, porque a gente queria que aquela lâmpada tivesse o maior alcance possível. E aí depois ele fala sobre julgamento, e nós vamos ver que de fato esse texto não está falando sobre julgar o próximo, mas ao mesmo tempo eu não estou falando que a gente deve julgar as pessoas, amém? A gente deve julgar a nós mesmos. Existem outros textos que vão falar a respeito disso. Mas nós podemos ter uma clareza de que Jesus está falando sobre a palavra de Deus. Por exemplo, lá em Salmos, no 119, versículo 105, vai dizer que tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então Jesus está dizendo aqui inicialmente que nós devemos colocar a palavra de Deus no mais alto alcance da nossa vida, ou seja, lugar de maior importância sobre as nossas vidas. Porque, de fato, quando essa palavra, a palavra de Deus, ou a presença dele está no lugar mais alto, ela vai ter um maior alcance em nós, ou seja, ela vai revelar cada vez mais Deus sobre as nossas vidas. E aí depois, ele vai dizer o seguinte: quem tem ouvidos, ouça com atenção. Ou seja, ele está dando uma ênfase nisso que ele está falando. Você precisa colocar a palavra de Deus no local mais importante da sua vida. Eu queria que os irmãos do Decom pudessem projetar. Tem uma versão em inglês, The Passion, e eu vou trazer aqui a tradução para vocês. Se vocês puderem colocar, por favor. No versículo 24. Amém. Vai dar certo. Nós somos da fé. Amém. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar aqui. Então, o versículo 24, ele vai dizer o seguinte: então, ele lhes disse: esforcem-se para compreender o significado de tudo que ouvem. Pois, à medida que fazem isso, mais entendimento lhes será dado. E conforme o seu desejo de entender, muito mais lhes será acrescentado, pois aqueles que ouvem com o coração aberto receberão mais revelação. Mas aqueles que não ouvem com o coração aberto perderão até mesmo o pouco que pensam ter. Percebe, irmãos, que Jesus está falando: coloque a palavra de Deus no local mais importante da sua vida. E ele vai dizer aqui o seguinte: aquele que tem o coração aberto e receptivo, desejoso de conhecer-me mais será revelado. Você tem desejo de conhecer mais a Deus? É tempo de você rasgar o seu coração diante dele, irmãos. Porque quanto mais você se coloca diante dele com expectativa, empolgado com a palavra, irmãos, mais porção nova tem para você, mais revelação da bondade de Deus, mais revelação do caráter dele está disponível para você aprender e para você se identificar e se mover nessas verdades. Agora ele vai dizer o seguinte: aquele que tem o coração endurecido, até o pouco que tem, lhe será roubado. Qual é a sua motivação para vir para os cultos, irmão? Qual é a sua motivação para ir para o GC? Jesus disse algo semelhante. Eu não vou ler aqui, mas depois você pode ler na sua casa. Eu sei que você possivelmente já escutou uma outra parábola, que está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 1, onde ele vai dizer a respeito da parábola do semeador. Ele vai dizer que a semente é a palavra que está sendo semeada, e as pessoas que estão escutando é a terra que está recebendo a palavra. E ele vai dizer que existe um tipo de terreno que se chama a beira do caminho. São aquelas pessoas que não compreendem a palavra. Precisamos nos esforçar, como nós lemos aqui, em querer aprender a palavra, irmãos, porque o diabo, ele está querendo nos roubar a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe um outro solo, irmãos, que é o solo rochoso. É aquele que tem uma alegria inicial para receber a palavra, mas acaba se desanimando diante das adversidades.
Talvez essa pessoa a gente poderia definir como alguém que vem para o culto aos domingos, até recebe a palavra aqui, se empolga, se anima, mas pronto, acabou, vai, volta e vive a sua vida de qualquer maneira de novo, não vive pela fé. E aí vem o diabo e rouba aquilo que ele tinha inicialmente. Existe um terceiro tipo de solo que se chama entre espinhos, que são as pessoas que estão disputando, fazendo com que a palavra ou a presença de Deus dispute lugar com as fascinações deste mundo. Jesus explica no versículo 18 toda essa parábola, depois você pode ler. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela não pode disputar lugar nas nossas vidas com as riquezas. Como eu disse, Deus não tem problema, irmãos, com que você seja próspero, rico, abençoado, porque a palavra nos garante isso. Mas essas coisas não podem disputar o lugar de Deus nas nossas vidas. Sabe, irmãos, essas coisas não podem ser o nosso Senhor. O nosso senhorio pertence a Deus. Mas eu e você, irmãos, somos a boa terra. Diga comigo, eu sou uma boa terra. E esse texto, irmãos, no versículo 23 vai dizer o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, a compreende e frutifica. Irmãos, eu e você recebemos a palavra com alegria, a gente se esforça, a gente se dedica, a gente se empolga com os nossos encontros, amém? Porque a gente crê no poder se manifestando no nosso meio e a gente crê na palavra frutificando de uma forma abundante sobre nós. Mas esse texto traz uma outra coisa muito importante, uma informação que às vezes passa despercebido. Ele está continuando dizendo que existem dentro dessa boa terra alguns que vão frutificar a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. E eu quero te chamar a sua atenção para isso. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei hoje pela manhã, é só uma parábola, é só uma coisa para a gente poder exemplificar, amém? Dessa vez vou escolher o lado dali. Então é como se Jesus estivesse dizendo, ó, diante dessa grande multidão que está recebendo a palavra, 25% é boa terra. Amém? Nada contra vocês. Mas, irmãos, desses 25%, e eu fiz as contas, 25 dividido por 3 dá 8,33. 8,33%, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As duas fileiras aqui estão frutificando a 30%. As próximas duas fileiras estão frutificando a 60%. E as duas últimas fileiras ali, os irmãos amados da fé, que vivem pela fé, estão frutificando na plenitude de Deus, estão frutificando 100%. É como se Jesus estivesse dizendo, irmãos, de 100%, apenas 8% está vivendo a plenitude daquilo que eu tenho para a vida deles. Mas eu e você somos esses do 100%, amém? Porque nós vivemos pela fé, nós nos alegramos na presença de Deus, nós amamos a palavra. Ezequiel 47 vai falar algo semelhante, irmãos, sobre uma visão do profeta que fala de uma água purificadora que fluía diretamente do trono de Deus. E esse texto vai falar que por onde a água passava, a vida de Deus era gerada. A Bíblia também fala, irmãos, que a vida de Deus flui do nosso interior, rios de águas vivas. E aonde você está, irmãos, a presença de Deus flui e gera a vida de Deus na vida das pessoas. Seja no seu lar, seja na sua casa, seja na sua empresa. Aonde você está, o rio de água viva flui. Mas esse texto de Ezequiel vai falar, irmãos, que não era o rio que ia em direção ao profeta ou aquele homem ou aquela pessoa. Mas em um determinado momento as águas estavam nos pés. Em outro determinado momento a água estava nos joelhos. Enquanto mais o profeta ou aquele homem se direcionava em direção à palavra ou à presença de Deus ou ao Espírito Santo, mais aquele homem era cheio da plenitude de Deus. Ei, irmãos, precisamos ir em contra a palavra diariamente. A palavra de Deus, irmãos, é o nosso seguro, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Em todos os momentos, a palavra de Deus ela é capaz de gerar vida, independente das áreas.
Em 3 João capítulo 1, versículo 2, João vai dizer a Gaio o seguinte: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim também como é próspera a tua alma. Sabe, irmãos, nós somos prósperos no Espírito, mas também nós somos chamados para frutificar a 100 por 1. Talvez, irmãos, a gente esteja crendo somente, e entenda o somente, para a salvação. Mas dentro desse pacote completo, dessa plenitude que havia, como nós citamos lá em Gênesis, irmãos, há uma plenitude em Deus. E Deus nos chama para esse ambiente, onde nós vivemos pela fé, nós agarramos o Espírito da fé e nós desfrutamos dessa plenitude na alma, no corpo e no Espírito. Há uma provisão de Deus, há a vida de Deus sobre as suas finanças. Amém? Há uma vida de Deus sobre as suas emoções. Há uma vida de Deus sobre o seu corpo físico, para andar em saúde divina. Há uma plenitude de Deus, irmãos, para você viver bem os seus relacionamentos, o seu casamento ser bem sucedido. Tudo aquilo que você faz, coloca os seus pés, coloca as suas mãos, prosperará. Em Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: a Bíblia fala que a oração da fé curará o enfermo. Não é a oração da incredulidade. É a oração da fé. Em outras palavras, irmão, o que eu quero te falar é que a mesma fé que nós temos para a salvação, é a mesma fé que nós temos que ter para a provisão, mas é a mesma fé que nós temos que ter para andar em saúde divina. É a mesma fé que nós temos que exercer para andar curados, sarados, redimidos, porque foi esse o preço que Jesus pagou por nós. Abra lá comigo em Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Diz o seguinte: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Vamos analisar esse texto até aqui. Essa mulher, irmãos, não tinha contato com a palavra. Essa mulher até então não tinha contato com Jesus. Essa mulher até então não conhecia a vontade de Deus sobre a vida dela. E perceba o que é esse ambiente. Esse ambiente é um ambiente onde o diabo rouba, mata e destrói. Mas Jesus, ele traz vida e uma vida abundante pela fé. Perceba que essa mulher, ela perdeu tudo o que ela tinha. Ela sofreu durante toda uma vida. Ela também colocou as suas expectativas nas pessoas. E ela se frustrou. E o texto continua dizendo: indo de mal a pior, mas tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Perceba, irmãos, ela ouviu falar daquilo que Jesus fazia. Sabe, irmãos, Jesus passava por todos os lugares, desfazendo as obras de Satanás. E uma das coisas que Jesus, dentre muitas que ele fazia, era curar os enfermos. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Doença não é a vontade de Deus sobre a sua vida. Andar sobre enfermidade não é a vontade de Deus sobre a sua vida. E um dos primeiros passos ao qual nós temos que ter para andar em saúde divina, em ser curados, é crer que a vontade de Deus é que eu seja, que eu ande sarado em todo momento. A vontade de Deus é nos curar.
Nós podemos ver aqui, irmãos, que fé foi gerada no coração dela. Perceba que tinha vários empecilhos para que ela pudesse ser impedida de receber a sua cura. Mas quando ela decidiu colocar as suas expectativas em Cristo, irmãos, quando ela decidiu se operar na fé, quando ela decidiu, irmãos, tomar posse daquilo que Jesus estava falando, ela viveu o sobrenatural de Deus. A graça que estava disponível para curar, operou na vida dela por meio da fé. Nós podemos citar alguns outros de muitos exemplos que nós temos na Bíblia. Além desse de Marcos, é Lucas 17:19, a cura de 10 leprosos, mas apenas um voltou para glorificar a Deus. E Jesus perguntou para aquele homem, cadê os outros 9? Em outras palavras, Jesus demonstrou que apenas aquele único homem reconheceu a bondade de Deus sobre a sua vida. E aí Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Com essa mulher do fluxo de sangue, Jesus falou com ela, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre desse mal. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 13, onde um centurião está procurando Jesus sobre a cura do seu criado, ele diz para Jesus, ei, libere apenas uma palavra sobre a minha vida. E Jesus disse para aquele homem, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo de Deus foi curado. Perceba, irmãos, que não foi a fé de Jesus que curou aquelas pessoas, mas foram a fé daquelas pessoas, a fé que eles tinham em Jesus, a fé no poder de Deus, a fé da salvação, a fé da manifestação da glória. É essa fé, irmãos, que nós devemos crer, independente das circunstâncias. Por mais que às vezes a gente está declarando e a gente não está vendo nos nossos olhos naturais, irmãos, mas no reino do Espírito as coisas estão se movendo. Fique em paz, irmãos, que Deus é um bom pagador. Fique em paz, irmãos, que Ele cumpre e Ele vela pela sua palavra. Ei, fique em paz, porque a palavra dEle não volta vazia antes de cumprir aquilo que foi determinado. Eu quero te falar, irmãos, que a luz, o conhecimento, a revelação chegou sobre você. E por isso você deve viver a essa altura em todas as áreas da sua vida. Em Gênesis, Deus via a terra sem forma e vazia. E viu uma escuridão. Mas de repente, irmãos, Ele disse, haja luz. A Bíblia vai falar, irmãos, que eu e você somos a luz desse mundo. Que nós operamos, irmãos, pelo poder de Deus. Não faz sentido nenhum, irmãos, a gente ser chamado para curar os enfermos e andar em enfermidade. Eu quero te falar, irmãos, que a vontade de Deus é curar os enfermos, sim, Ele é um socorro bem presente. Mas acima de tudo, irmãos, a vontade de Deus é que eu e você ande em saúde divina. Irmãos, a gente precisa desacostumar a viver somente pela cura e se acostumar a ser sarado em todos os dias. A gente tem que se acostumar, irmãos, a ser sarado diariamente. A gente não precisa da enfermidade bater na nossa porta para a gente exercer a nossa fé para a cura. Irmãos, é muito mais fácil a gente exercer a nossa fé para andar em saúde. Mas para aqueles que estão enfermos, existe uma graça, um poder disponível. O meu papel é agarrar essa verdade e falar, ei, eu creio nessa palavra, porque essa palavra funciona. Porque é isso que a cruz representa sobre as nossas vidas. Esse preço foi pago, irmãos. Se acostume, você foi chamado para ser saudável na alma, no corpo e no espírito. O seu corpo está sendo salvo, irmãos. Mas tudo começa com uma confissão de fé. Crendo com o coração. O justo viverá pela fé. Eu quero ler um trecho desse livro do pastor Reagan, Curso de Estudo sobre Cura Bíblica. E o louvor pode vir, por favor. Diz o seguinte, na página 24. Precisamos ter em mente, quando os dons do Espírito não estão em manifestação, as pessoas ainda podem ser curadas. Sabe, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo vai descrever ali os dons do Espírito.
sabe? E existe ali o dom da fé, o dom de cura e o dom de operação de milagres. Mas independente se os dons estão manifestos ou não, mas eu creio que cada um de nós busca viver os melhores dons, amém? E intensamente vivendo os melhores dons, manifestando, operando, se movendo nos melhores dons. Mas independente, irmãos, se os dons estão presentes ou não, a palavra de Deus é ungida para nos curar. E ele diz o seguinte: precisamos ter em mente que quando os dons do Espírito não estão em manifestação, as pessoas podem ser curadas por meio da fé na palavra de Deus. Portanto, sempre podemos ensinar as pessoas a palavra de Deus. De fato, eu já presenciei milagres, curas, maravilhas como resultado de ensinar a palavra, da mesma forma que presenciei na manifestação dos dons do Espírito. Curas e milagres podem acontecer simplesmente por ensinarmos a palavra às pessoas e colocá-las na posição de poder exercer a sua própria fé para a cura. Entenda, a palavra ela é ungida. A palavra de Deus é a mesma. Quer eu sinta a unção, quer não. A palavra sempre funciona. Muitas vezes penso que as pessoas estão esperando pela manifestação do Espírito de Deus para curá-las. Mas elas não precisam esperar por uma manifestação do Espírito, pois a palavra de Deus vai sempre funcionar para elas. Na página 211 ele diz o seguinte: é necessário que entendamos que não existe nenhuma maneira pré-estabelecida para que as pessoas possam receber a cura. Em outras palavras, há vários métodos para receber a cura registrados na palavra de Deus. Uma das maneiras pelas quais você pode receber a cura é a que eu chamo de fé simples. Quando você ouvir a palavra de Deus, creia o que ela diz é verdade e receba a sua cura pela palavra de Deus, pela fé da palavra de Deus. Uma segunda maneira de você ser ministrado por meio de uma segunda maneira é ser ministrado por meio da imposição de mãos. A unção de cura flui da vida de outra pessoa para você. Uma terceira maneira pela qual você pode receber a cura está em conjunção com o que os antigos pentecostais geralmente chamam de orar para o poder cair, que é receber a sua cura quando o poder sobrenatural de Deus está manifesto sobre você. Todos esses métodos são bíblicos, todos exigem fé, e graças a Deus que todos funcionam. Fique de pé, irmãos. Deixa eu falar algo para você. Para você frutificar a 100 por 1, irmãos, é necessário você viver por fé. Fomos chamados a viver plenamente. Eu não sei você, irmãos, eu não quero viver à beira do caminho. Eu não quero ser um solo rochoso. Eu quero ser entre espinhos, eu quero ser uma boa terra, irmãos. E já que é para viver para o Evangelho, irmãos, que seja 100%. Que seja 100%, irmãos. Que eu e você possamos ter expectativas para o poder da palavra. Que eu e você, irmãos, possamos viver na plenitude. Eu como pai, irmãos, eu não quero que meu filho desfrute apenas de 30% daquilo que eu quero oferecer para ele, não, irmãos. Eu quero que meus filhos tenham plenitude de alegria na minha presença. Sabe, a boa notícia é que é essa a vontade de Deus sobre nós. Plenitude de alegria, irmãos. E como nós vimos aqui, a cura é uma dessas formas de viver plenos em Deus. Vivermos sarados em Deus, curados em Deus. Uma das formas, irmãos, é nos colocarmos diante da palavra, onde ela vai falar sobre cura. Se você está andando ansioso, irmãos, lance a sua ansiedade sobre Jesus Cristo. Se você está andando em depressão, irmãos, lance a sua depressão sobre Jesus Cristo. E tome posse da palavra pela fé, que ela funciona, que você pode andar em plenitude de alegria. Tudo começou, irmãos, quando o pastor Eliezer esteve aqui mês passado e ele fez um apelo por cura. E não tem nada de errado
curado, nós vamos orar por cura nessa noite. E as pessoas vão ser curadas, porque nós fomos ministrados a respeito da palavra, porque nós cremos na unção de imposição de mãos, mas também nós cremos no poder sobrenatural de Deus operando aqui nesse ambiente. Mas, irmãos, eu fiquei revoltado quando aquelas pessoas, vieram várias pessoas, irmãos, sofrendo de ansiedade. Irmãos, eu fiquei revoltado com Satanás. Eu falei: ei, se o meu corpo está sofrendo isso, eu não posso ficar acomodado com isso. Sabe, irmãos, a gente não precisa esperar. Eu falei isso com o nosso pastor. A gente não precisa esperar vir um ministro de fora para ensinar essas coisas sobre a gente. E glória a Deus, irmãos, que nós temos ministros maravilhosos aqui no Verbo da Vida, que realmente nós respeitamos, nós valorizamos a unção que está sobre a vida deles. Mas existe uma unção sobre você que essa igreja precisa desfrutar, irmãos. Existe uma unção sobre cada um de nós que nós precisamos desfrutar. E tudo isso é pela fé. É pela fé, irmãos. Chegou o tempo das pessoas ouvirem falar daquilo que Deus tem feito aqui nessa igreja. É maravilhoso ver aquilo que Deus tem feito nos 4 cantos desse país, irmãos. Mas as pessoas vão ouvir aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque nós vivemos pela fé. Nós vimos aqui, irmãos, que uma das formas de Deus curar é o poder de Deus operando. Eu quero ver se tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade que vem aqui à frente. Mas você que está aí, irmãos, não fique, observando, ore intensamente. Ore intensamente, busque intensamente o poder de Deus. Creia, irmãos, creia que Deus está te usando nessa noite.
Queria chamar os diáconos, por favor. Sobre uma nova vida em Cristo Jesus. A ceia fala que o amor de Deus nos alcançou. A ceia fala, irmãos, sobre sermos uma nova criatura, onde tudo se fez novo de novo. Assim como no Éden, um ambiente de segurança, um ambiente de paz, de frutificação, de autoridade. Tudo isso porque Jesus Cristo se identificou comigo e com você. Sabe, irmãos, e quem pode ceiar? Todo aquele que crê. Tudo aquilo que nós falamos aqui nessa noite, irmãos, só é possível para aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu não estou te fazendo um convite para você participar dessa igreja, apesar de que nós queremos cuidar de você. Mas se você está aqui nessa noite e ainda não fez de Jesus Senhor e Salvador, irmãos, Ele te chama para confessá-lo como seu Salvador. Sabe, você fazer parte da família de Deus, você viver plenamente tudo aquilo que Ele te fez para você viver. Você não foi um desastre, você não é uma obra do acaso, irmãos. A Bíblia fala que Ele te conhece desde o seu ventre, desde o ventre da sua mãe. Tudo aquilo que foi gerado em você, Ele sonhou com você. Se você deseja fazer isso nessa noite, irmãos, levanta uma das suas mãos, para que a gente possa orar juntamente com você, orar por você. Existe alguém aqui nessa noite, alguém que por algum momento se esfriou na fé? Ei, Jesus te chama novamente, irmãos. Todos salvos, você tem certeza da sua salvação? Quem é que pode participar da ceia? Todo aquele que crê, irmãos. Talvez você ainda não passou pelo batismo nas águas, mas você vai ter essa oportunidade aqui na nossa igreja. Mas aqui, irmãos, no Verbo da Vida, nós entendemos que se Jesus voltar hoje, por mais que você ainda não tenha se batizado nas águas, você vai para a eternidade juntamente com Ele. Sabe, irmãos, e se você vai ter um lugar na eternidade, há um lugar na mesa para você disponível nessa noite. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, irmãos, fique à vontade para celebrar a ceia. Por isso, Pai, nós te apresentamos, Pai, esses elementos, o pão e o suco de uva, Pai. Nós abençoamos e declaramos, Pai, que nós recebemos pela fé tudo aquilo que Jesus fez em nosso lugar, Pai. Obrigado, Jesus, por pagar um alto preço, o preço do pecado. O nosso lugar era a morte, mas hoje existe a vida do Senhor disponível para nós. Hoje nós podemos, Pai, operar na Tua vida. Hoje nós podemos viver pela fé. Por isso, Pai, eu te agradeço. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de cada um de nós. Obrigado, Jesus, por cumprir o seu propósito. E obrigado, Espírito Santo, por nos guiar diariamente nessa jornada, nessa caminhada até que Jesus venha. Ele está voltando, irmãos. Ei, deixa eu falar algo com
de Cristo. Existe um galardão específico para aqueles que desejam a volta do Senhor. Aleluia. Pode distribuir, sabe, irmãos, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, irmãos, em nosso favor. Foi por mim, foi por você. Foi por mim, foi pela sua família. Foi por mim, foi por essa cidade, irmãos. Amém. Pode tomar o seu pão, vamos ser participantes. Verso 25. Por semelhante modo,
vida dos nossos pastores, que são um exemplo, um referencial para cada um de nós. Por isso eu queria chamar os nossos 4 pastores aqui à frente, por favor. Hoje é dia do pastor. Vocês se alegram com a vida dos seus pastores? Eu queria convidar eles a ficarem aqui à frente, de frente para a nossa igreja. Nós preparamos uma homenagem para os nossos pastores, amém? A igreja pode se assentar, por favor. Então, tá muito difícil, pastor. Assim, eu decidi, pegar, aí o departamento infantil para cuidar, mas está bem complicado. Os professores não têm cooperado. Eles furam escala, e assim, o senhor já até viu, pastor? Vocês viram, eu estou todo o culto lá dentro. Então, assim, eu estou bem cansada, já estou exaustada. Então, assim, eu prefiro passar a bola para vocês, porque, assim, não dá mais para mim. É responsabilidade de vocês, vocês são os pastores. Deus deu a responsabilidade para vocês, não deu para mim. Eu tentei ajudar, mas não deu certo. Então, assim, cuida que o filho é de vocês, tá? Não deixem cair, por favor. Pastores. Eu cansei. É uma trabalheira. E o povo não pega junto, o pessoal não está pegando junto, chega atrasado. E a gente faz reunião, e faz reunião, e faz reunião, e não aparece, não vem. Eu estou aqui, ó. Estou lá atrás, lá em cima, lá. Entendeu? Eu já cansei disso. E aí eu vou passar a bola para vocês. Entendeu? Passar a bola, agora eu estou de férias. Boa noite, boa noite. Pastor, boa noite. Você falou que o fardo ia ser leve, ia ser tranquilo. Estou procurando leve até agora. O diaconato, você marca escala, não vem. Não vem no horário. Você falou que ia ser tranquilo, eu estou esperando. Vou passar essa bola para vocês. Não deixa cair. Vamos ver se é fácil mesmo. Vou agarrar. Olha, pastores, está muito pesado o departamento do Verbo Social. Está pesado carregar a cesta na casa dos outros. Então, estou entregando para vocês o departamento do Verbo Social. Está muito puxado carregar peso. O povo não quer entregar as coisas. Então, olha, toma que é de vocês, viu? E aí, galera? Tô passando meu posto. Tá pesado, viu, pastor? Eu sei que você lidera um grupo de conexão, eu também. Mas além de eu ter que liderar o grupo de conexão, também tem que te liderar, tá pesado. Tá dando pra mim, não. Ó, tô abrindo mais grupo de conexão, tá? Faz favor, vem liderar um também. Pastor, querido, olha, relatório. Tá dando não, pastor, tá pesado, tô sem tempo. Ó, sabe aquele relatório que você pediu? Tô passando aí pra você, tô passando isso pra você. Faz favor, filho, outra cidade, tá bom? Não cria mais um GC lá não, vai pra um ponto de pregação, porque tá danado, filho, tá pesado pra mim. Ih, deixou cair. Graça e paz, igreja, tudo bem? Eu me chamo Márcio, eu faço a parte aqui da igreja de receber os visitantes, departamento de recepção aqui dessa igreja. E olha, tem sido bênção receber os visitantes aqui. Mas hoje eu queria dizer para vocês o seguinte, tá pesado. Olha, imagina, recebe as pessoas ali, dá aquele aconchego, fala que nós ficamos felizes. No meio da semana a gente fica mandando mensagem, liga para um, para outro, convidando para a GC, convidando para a igreja, falando o dia de culto. Aqui, na boa, pastor, eu amo você, mas olha, é seu, segura que o filho é seu. Tá aqui, e no meio da semana aqui, ó, não deixa cair não, pastor, toma, tudo é seu, tá? Não deixa não, nós vimos, todo mundo viu, então, obrigado, aí olha, no meio da semana liga pro povo aí, fala com eles, vocês estão felizes com eles, tá bom? Graça e paz, queridos, valeu. Oi, gente, meu nome é Daliana, e eu queria dizer para vocês que eu sou ex-líder de jovens.
E eu vou dar 4 motivos de por que eu estou cansada e não quero mais saber disso, ok? É muita função. Você não me contou que seria todo esse sofrimento. A gente faz, e eles não querem saber de nada. Chega. Pra mim, pro Gabriel, já deu. Ei, pessoal, boa noite. Eu sou Tayane, também ex-líder, só que da oração. Estou entregando. Olha, se tivesse me falado, gente, que oração, líder de oração tem que orar tanto, tem que se consagrar, tem que estar ligado no Espírito. Eu não sabia disso. Agradeço a oportunidade. Bom tempo de oração para vocês. A igreja não pega junto. Então, abraços. Boa noite, gente. Graças e paz. Esse negócio de cuidar de pessoas não dá, não. Discipular, treinar pessoas. Não, dá não. Segura aí. Não falou que era assim, segura, pastor. Segura aí, Discipular pessoas, cuidar das pessoas que estão chegando, já vem cheio de problemas, cheio de carro. Segura, pastor. Meu Deus. Vai não, dá. Segura aí. Não dá. Para cuidar, aguenta a mão aí que, passei. Tchau. Oi, gente, olha só. Eu estou aqui representando 2 departamentos. As missões e redes sociais. Já começa por aí, não tem jeito não. As missões, o pessoal não sabe nem para onde está indo. Como é que faz? Aí fica difícil, né? Agora, redes sociais, a gente tem que ficar repetindo a mesma coisa, ficar dando as mesmas informações toda hora. Não quero mais isso não. Toma. Ninguém curte, ninguém compartilha. Não dá, não. Muita confusão. Eu lidero essas mulheres, eu lidero uma mulherada na minha casa. Até a minha cachorra é fêmea, sabe? E eu não estou dando conta de liderar essas mulheres aqui da igreja, não. Vou entregar para vocês. Vocês vão ter que cuidar das mulheres agora. Vocês estão entendendo? Mulher fala demais. Vocês vão ter que ouvir e ajudar essas mulheres. Envia aqui, pastor. Amém. Amém. E eu percebo que teve gente que deu conta, né, do serviço aí. Mas infelizmente, na realidade, nós não damos conta, né? A gente precisa dividir, né? Por mais que os pastores foram chamados, né, para serem aqueles que vão instruir a gente, que vai cuidar da gente, o cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Nós precisamos trabalhar juntos pro reino. Eles não trabalham sozinhos. E nós, a nossa igreja, né, não vou falar que é lema, né, pastor, mas já estou falando. Aí é unidade, influência e crescimento. Então, o nosso povo trabalha. O nosso povo ama trabalhar, pode pegar lá as bolas para ajudar. Vamos distribuir também, que o povo está precisando de trabalhar. Bora lá. Amém. Então, assim, a gente quer agradecer muito vocês, né? Acho que só foi uma encenação, mas é tão bom ter vocês como líderes, sabe, nosso, que vai estar nos acompanhando, cuidando de nós. Vocês são realmente referência para as nossas vidas. É muito bom aprender se hoje a igreja é unida, se realmente a igreja tem essa visão de influenciar para crescer, é por causa de vocês, né? Vocês mostram com a vida de vocês que o melhor são as pessoas do que as tarefas. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo por esse empenho, por essa dedicação, pelo sim de vocês, tá?
Amém. Amém. Que gracinha, gente. Ai, que vamos ficar de pé, igreja, por favor, para a gente orar pela vida dos nossos pastores. Amém. Vamos, erguer nossas mãos aí pela vida dos nossos pastores. Senhor, muito obrigada, Senhor, por pastores tão abençoados, Senhor, pastores ungidos, ó Pai, que, Senhor, que seguem o que a Tua palavra diz e tem procurado nos ensinar na verdade, Senhor, que tem nos ajudado, Senhor, a olhar para a Tua palavra como um manual de vida, Pai. Obrigada, Senhor, por forças renovadas. Obrigada, Senhor, por eles a cada dia mais, Senhor, buscando instrução do céu. Eles sendo, Senhor, instruídos pelo Teu Espírito, sendo guiados pelo Teu Espírito, Senhor, não cedendo, Senhor, muitas vezes ao cansaço, não cedendo, Senhor, às decepções, mas permanecendo firmes no Senhor. Obrigada, Senhor, porque somos unidos sim, Senhor. Obrigada porque somos influência. E obrigada porque vamos crescer, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. O Moisés pediu para avisar assim, que não é para estourar a bola aqui, senão vai sujar, depois a diaconia vai ter que limpar a igreja, amém? Então estoura lá fora, já joga lá no lixo lá. Só tô dando o recado que o Moisés pediu, tá? Eita glória, hein? Coisa maravilhosa. Obrigado, queridos. Que homenagem maravilhosa. Amamos a vida de vocês, viu? Aleluias. Amém. Glória a Deus. Quero